bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai resolver o processo seletivo do CTI, que é o Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru. Beleza? Vamos lá para a primeira questão. Questão 16. A soma de dois números naturais, m e n, sendo que m é maior que n, é igual a 131. Dividindo-se o maior deles pelo menor, obtém-se quociente 7 e resto 3. Desse modo, é correto afirmar que m mais raiz quadrada de n é igual a... Então, volta a tela aqui e vamos montar a resolução da questão. Bom, ele disse a soma de dois números é 131, então eu escrevi m mais n, que é a maneira como ele estipulou os números, é igual a 131. Aí ele diz assim, dividindo-se o maior deles, que ele considerou o m, pelo menor, obtém-se quociente 7 e resta 3. Então, se a gente fosse montar o algoritmo da divisão, ficaria assim, m dividido por n vai ter quociente 7 e resto 3. E aí a gente vai utilizar uma propriedade da divisão, que toda vez que a gente multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto, o resultado vai ser o dividendo, beleza? Então, por isso que eu escrevi m, que é o dividendo, fica igual n vezes 7, divisor vezes o quociente, mais 3, mais o resto. E com isso a gente monta um sistema de duas equações com duas variáveis, ok? Nesse caso, com duas incógnitas. Bom, eu utilizei para resolver esse sistema o método da substituição. E por que o método da substituição? Porque na segunda equação o m já está isolado. Mas se você tiver facilidade ou preferir, você pode utilizar também o método da adição. Porém, teria que organizar essas equações antes de aplicar o método da adição. Bom, então eu isolei, já tenho isolado o m, que é igual a 7m mais 3, e vou substituir o valor dessa incógnita na primeira equação. Então, na primeira equação, que é m mais n igual a 131, eu vou tirar o m e no lugar dele coloco 7n mais 3. E o restante eu copio, mais n igual a 131. Termos semelhantes a gente soma, 7n mais n vai dar 8n, e esse mais 3 passa para o segundo membro, menos 3. 131 menos 3 dá 128, 8 passa dividindo, 128 dividido por 8 vai dar 16. Ok, beleza até aqui, porém essa não é a resposta final, porque no enunciado ele pediu o valor de m mais a raiz quadrada do n, então aqui vai ser a raiz quadrada do 16. Tá faltando a gente encontrar o m, então a gente poderia pegar a primeira ou a segunda equação, tanto faz, eu peguei a segunda. M vai ser igual a 7 vezes o valor do n, que é 16, mais 3, resultando em 115. Então a resposta do exercício vai ser 115 mais a raiz quadrada do 16, que é 4. 115 mais 4, 119, o que para nós aparecia nas alternativas como alternativa D. Entendeu? Faz sentido para você? Vamos para o próximo exercício, o exercício 17. Olha só, Ulisses conseguiu vender seu carro pelo valor anunciado, que era R$ 4.200 a mais que o valor que ele havia pago na compra. Se ele tivesse vendido o carro com um desconto de 8% sobre o valor anunciado, conforme propostas recebidas, o valor da venda seria igual ao que pagou para comprá-lo. Ulisses comprou esse carro por... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução. Eu não consigo fazer conta direto nesse exercício. Eu preciso antes entender o que significava cada informação do enunciado. Então, de início, a gente sabe qual foi o valor que ele pagou na compra? Não sabe. Então, nesse caso, eu chamei de X. Então, o valor de compra é X.
E aí ele disse que anunciou o valor de venda com o valor inicial que ele conseguiu comprar, mais R$ 4.200. Então, o X, que é o valor da compra, mais 4.200. E aí ele dá uma informação que se ele tivesse vendido o carro com 8% de desconto sobre o valor anunciado, isso ia acabar sendo igual ao valor de compra. Então, eu entendi que vai ter, em algum momento, poderia acontecer um desconto de 8%. Mas o que significa esse desconto de 8%? Muita atenção quando no enunciado aparecer desconto, redução ou aumento, inflação, porque isso nos vai levar em fatores ou de aumento ou fatores de redução. Então, nesse caso que é um desconto, eu vou pensar no fator de redução. Qual é o número que, se eu multiplicar, vai representar para nós o valor reduzido? Então, olha só, de 100% inicial menos 8% de desconto, significa que aquele valor final representaria 92% de um valor inicial, beleza? Só que essa porcentagem, 92%, para nós é a mesma coisa que o número decimal 92 centésimos, ou 0,92. Então, eu vou montar uma equação aqui. Se acontecesse esse desconto de 8%, que é a mesma coisa que a gente utilizar esse fator de redução, 0,92, e multiplicar pelo valor anunciado, que é x mais 4.200, isso tudo seria igual ao valor de compra, x. Então, como que a gente calcula esse desconto de 8%? Pego o valor anunciado e multiplico por 0,92. Beleza. Então, aqui a gente vai ter que distribuir o 0,92, 92 centésimos. Então, vai ficar 92 centésimos de x mais multiplica 92 centésimos vezes 4.200, dá 3.864. Tudo isso igual a x. Bom, termos semelhantes a gente soma ou subtrai. Então, eu vou passar para o segundo membro esse termo que está em função de x. Não tem problema. Tem muito aluno que acha que o x tem que sempre ficar no primeiro membro. Na equação do primeiro grau, existem as propriedades transitiva, reflexiva e simétrica, que garantem que o resultado permanecerá o mesmo se a gente deixar o x no primeiro membro ou o x no segundo membro, porque nós vamos utilizar as operações inversas. Então, no final, a resposta vai dar certo. Então, olha só, x menos 0,92 de x significa 1 inteiro menos 92 centésimos, vai dar 8 centésimos de x. Então, esse 8 centésimos que está multiplicando passa dividindo. E aí vai ser 3.864 dividido por 8 centésimos, que é a mesma coisa. Olha só a sacada, pessoal. O que é dividir por esse número decimal? Dividir por 8 centésimos é a mesma coisa que pegar esse número do numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, se eu multiplicar, o que é o inverso de 8 centésimos? 8 sobre 100. É 100 oitavos. Então, 100 oitavos, porque eu consigo simplificar esse número com 8, que vai dar 483 vezes 100. E resposta final, R$ 48.300, que era o valor inicial da compra, que para nós era a alternativa C. Era obrigatório fazer essa jogada aqui com os números? Não, não era. Mas, se você quiser uma outra maneira de pensar, tá aqui, eu apresentei. Se não, era só dividir direto pelo número decimal. Beleza? Então, olha só, a alternativa C. Vamos para o próximo exercício. Olha só, exercício 18. Em uma escola, 15 pontos de iluminação foram instalados em linha reta no teto de um corredor que tem 18 metros de comprimento. Sabe-se que cada ponto está posicionado a uma distância de x centímetros dos pontos imediatamente antecessor e sucessor, e que o primeiro e o último ponto estão posicionados a distâncias iguais de x mais 20 centímetros do início e do final do corredor. Pode-se concluir, então,
que a distância entre o segundo ponto e o penúltimo ponto é em metros igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos ver a resolução do exercício 18 como é que é. Ele ensinou o enunciado que vão ser instalados 15 pontos de iluminação. Então eu representei aqui 15 pontos de iluminação. E isso, veja bem, é o que faz sentido para mim. Você poderia pensar de um jeito diferente, poderia já começar direto nas contas, porém, na maioria das vezes eu tento representar alguma imagem, algum esboço, algum esquema do enunciado antes de fazer as contas, para garantir que aquela conta que eu vou fazer, de fato, ela é correta e vai me levar para a resposta. Então, fique atento, use essa dica. Toda vez que você tiver um exercício de matemática para resolver, tenta esboçar algum diagrama, algum esquema que represente o que o enunciado está perguntando. Aqui eu representei os 15 pontos de iluminação e comecei a encaixar as informações que ele deu. Então, olha só, uma das informações. O comprimento total é de 18 metros. Vou usar isso lá na resposta. E o primeiro e o último ponto de iluminação, eles estão ambos a uma distância de x mais 20 centímetros do início e do final do corredor. Logo, se eu chamar aqui de início, aqui de final do corredor, o último vai estar x mais 20 centímetros antes do final. E aqui o primeiro vai estar x mais 20 centímetros depois do início. E depois do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e até o último, um ponto de iluminação estará a x centímetros do outro, sempre, ok? Tudo isso foi informação do enunciado. Então, se a gente for calcular, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, 14 vezes essa distância x, de um ponto de iluminação até o outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim até o último. E ainda mais 2 vezes, que seria aqui e aqui, a distância x mais 20 centímetros para completar o tamanho total do corredor, que é de 18 metros. Porém, atenção, unidades de medidas para você depois não falar que é pegadinha. Ele deu que aqui é 20 centímetros e essa outra distância também x centímetros. E a informação do comprimento do corredor está em metros. Então, ou a gente passa essa informação do 20 para metros, ou o 18 metros para centímetros. Aqui eu achei mais fácil passar o 18 metros para centímetros. Então, você pode lembrar que de centímetros para metros, você tem que fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, de centímetros para metros, a gente vai... Aqui, ó, de centímetros para metro, a gente divide por 100. E de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, 18 metros vezes 100 vai dar 1.800 o quê? Centímetros. Bom, aqui a gente vai distribuir o 2, vai ficar 2x mais 40, e aí a gente vai unir os termos semelhantes. 14 mais 2 vai dar 16x, 40 passa subtraindo, vai dar 1.760. O 16 que está multiplicando passa dividindo, vai dar 110 centímetros de distância de um ponto de iluminação até o outro. Mas a pergunta do enunciado é: qual a distância do segundo até o penúltimo ponto de iluminação? Então, se você contar do segundo, que é esse, até o penúltimo, que é esse, vão ter quantos espaços de x centímetros? Terão 12 espaços. Então, 12 vezes esse 110 que a gente acabou de encontrar vai dar 1.320 centímetros, mas aí você tem que olhar lá nas alternativas, que elas estão todas em metros. Então, nesse caso, a gente está em um valor em centímetros e tem que ir para metros. A gente vai fazer o quê? Vai dividir por 100. Então, 1.320 dividido por 100 vai voltar 2 casas, 13 metros e 20 centímetros. Beleza? Fez sentido? Essa é para nós a alternativa C. E vamos para o próximo exercício, o exercício 19. Vânia pretende comprar uma televisão cujo preço é R$ 100.
deverá pagar 20% desse valor à vista no ato da compra e o restante em uma parcela única, 4 meses após a data da compra. Acrescida de juros simples, calculados a taxa de 30% ao ano. Se dessa forma, Vânia irá pagar R$ 240 de juros, então o preço representado por P é... Volta a tela aqui comigo e vamos ver a resolução do exercício 19. O enunciado aqui, ó, o meu esquema, disse que a vista vai ser 20% e o restante vai ser a prazo. Bom, se 20% é a vista, quanto que é o restante, o a prazo? Vai ser 80%, porque no final das contas ela tem que pagar 100% do valor, ok? Bom, quais são os fatores que a gente pode associar a essas porcentagens? Ou qual é o número decimal equivalente a essas porcentagens? 20% vai ser 20 centésimos ou 2 décimos e 80% seria 80 centésimos ou 8 décimos, ok? Bom, aí ele falou da taxa de juros, que é de 30% ao ano. Então, cuidado, porque 30% é para 12 meses, é a taxa para 12 meses. Mas ela vai fazer um único pagamento 4 meses após da compra. Então, a gente vai pensar aqui na proporção. Se em 12 meses acumula 30% de juros, como é juros simples, em 4 meses vai acumular quanto? Bom, 12 dividido por 3 dá 4, então 30 dividido por 3 também dá 10. E por isso que eu vou pensar que esse valor que ela pagou, R$ 240 de juros, é o que? Referente a 10% dentro desses 80% que é o valor a prazo. Então, 10% de 80% de um valor inicial que o enunciado não deu e está perguntando, vai ser R$ 240. Vou transformar as porcentagens em número decimal. O número decimal de 10% é 1 décimo, de 80%, 8 décimos. Vou multiplicar, o D a gente troca pela multiplicação, vai dar 8 centésimos, ou seja, 8%. Então, 8 centésimos de qual valor dá R$ 240? O 8 centésimos que está multiplicando passa dividindo e o 24 é amigo do 8. Então, aqui não fica difícil de fazer a divisão. Então, se você tem dificuldade com divisão de números decimais, olha só, 240, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai dar 2.400 e 0,8. Se eu multiplicar por 100 em cima e multiplicar por 100 embaixo, esse número que é decimal vai ficar um número inteiro, porque vai deslocar uma, duas casas, vai dar 8. E aqui vai ter mais 2 zeros. Então, 240 com mais 2 zeros dá 24.000. Dividido por 8, olha só, dá R$3.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, por isso que essa divisão, ela dá R$3.000, ok? O que para nós era a alternativa A. No exercício com uma divisão de números decimais, você vai fazer o quê? Vai transformar o número decimal em um número inteiro para conseguir fazer a divisão. Beleza? Vamos para o próximo exercício, exercício 20. Em uma empresa, 5 máquinas iguais, de mesmo rendimento, produzem um lote de certa peça em 9 horas de funcionamento simultâneo e ininterrupto. Nas mesmas condições, 4 das mesmas máquinas fariam o mesmo serviço em... Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar como que resolvi esse exercício. Ele é um típico exercício de regra de 3 simples. Ele diz assim, 5 máquinas demoram 9 horas. Se fossem 4 máquinas, quantas horas? Então, você vai ter que pensar na relação entre essas grandezas, que é o tempo com a quantidade de máquinas. Então, nesse caso, se a gente diminuir o número de máquinas, de 5 para 4, vai demorar mais ou menos tempo para esse serviço ficar pronto? Vai demorar mais tempo. Ou seja, a relação entre essas duas grandezas é uma relação inversamente proporcional. Então, à medida que uma diminui, a outra vai aumentar.
Então, nesse caso, a gente pode fazer a multiplicação direta e reto, não é em cruz. Em cruz é só quando as grandezas são diretamente proporcionais. Cuidado, muita atenção, porque a grande maioria dos exercícios que nós resolvemos de regra de 3 são com grandezas diretamente proporcionais e por isso a gente pode multiplicar em cruz. Porém, quando você analisar e a relação entre as grandezas for inversamente proporcional, a multiplicação para resolver não é em cruz, ela é direta e reto, beleza? Olha só, vai ficar 4x igual a 5 vezes 9, que é 45, o 4 que está multiplicando passa dividindo, isso vai dar 11,25, ou seja, 11 horas inteiras mais 25 centésimos da hora, né? Ou 1/4 da hora, porque 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? 0,25 da hora é a mesma coisa que 1/4. O número decimal, 25 centésimos, corresponde com essa fração. Quanto é 1/4 da hora? Se a hora completa tem 60 minutos, dividindo na metade vai ser meia hora e meia hora. E dividindo a meia hora na metade vai dar o quê? 15 minutos. Então, por isso, a resposta certa é a alternativa B, 11 horas e 15 minutos. E não a alternativa A, que aparece 25 minutos, ok? Cuidado, preste atenção. E vamos para o próximo exercício, exercício 21. Em uma loja, 2 produtos têm preços unitários iguais a X e Y, cuja soma é igual a R$ 69,00. Com os descontos dados para pagamento à vista e para a compra de grandes quantidades, esses preços passam a ser iguais a 2/3 de X e 3/4 de Y, cuja soma é igual a R$ 48,00. Nessas condições, é correto afirmar que X é igual a... Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício 21. Ele dá a relação entre X e Y. Vamos falar que se a gente somar o preço dá R$ 69,00, então eu escrevi aqui a equação, X mais Y é igual a 69, e 2/3 de Y, ele já deu, mais 2/3 de X mais 3/4 de Y vai somar e dá 48. Também escrevi a equação que ele disse no enunciado. Ok, essa é a minha representação. Já vi que isso é um sistema de duas equações com duas incógnitas. E aí a gente tem que descobrir o valor do x. Ele não quer saber o valor só do x, o valor do x e do y. Ele quer só o valor do x. Então eu vou focar em encontrar o valor do x. Mas Amanda, olha só para esse sistema que tem duas frações. Uma fração já é uma loucura, agora duas. Por favor, me ajuda. Presta atenção. Toda vez que aparecer um sistema com frações, você vai pensar no MMC dos denominadores. Então, quais são os denominadores dessa equação que tem essas frações, né? Aparecem os denominadores 3 e 4, então você vai calcular o MMC de 3 e 4, que nesse caso é 12. E por que eu digo isso? Porque a gente vai multiplicar a equação toda por 12. Porque ao multiplicar 12 pela fração 2/3, eu multiplico por 2 e divido por 3. 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. A mesma ideia aqui. 12 eu multiplico por 3 e divido por 4. Quanto que é 12 dividido por 4? É 3. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 9y igual a 48 vezes 12 também. Ou seja, a gente multiplica a equação toda por 12 e não altera o resultado, porque essa nova equação é uma equação equivalente à inicial, tá bom? Então, aqui a gente já tem um sistema que é mais tranquilo de resolver. X mais y é igual a 69 e 8x mais 9y é igual a 48 vezes 12. Você pode calcular, encontrar o produto ou só deixar representada aqui a multiplicação. Eu vou usar nesse caso o método da substituição, mas se você quiser, poderia ser o método da adição. Eu isolei aqui o x da primeira equação, vai ficar que x é igual a 69 menos y, e vou substituir isso daqui na segunda equação. Então, no lugar do x, a gente tira o x e coloca 69 menos y. Distribui o 8, o restante da equação a gente só copiou. 8 vezes 69 menos 8y mais 9y é igual a 48 vezes 12. Vai dar aqui 9 menos 8 dá 1. 1y é igual a
48 vezes 12 menos 8 vezes 69. E aqui, você já podia fazer essa multiplicação e subtrair um pelo outro, tá? Você já ia encontrar o valor do y, só ia ficar faltando encontrar o valor do x. Mas eu, na hora que fui resolver, pensei, poxa, os alunos no 9º ano, 8º ano, eles estudam os casos de fatoração. Será que dava pra gente utilizar os casos de fatoração aqui? Dá. Por quê? Tanto o 48, né, 8 são múltiplos do 8, então eu coloquei o 8 em evidência. 8 que multiplica, olha só, 48 dividido por 8 dá 6, então por isso 6 vezes 12 menos 69. E olha só, 6 vezes 12 eu consigo fazer de cabeça. Agora, essas multiplicações que tinha aqui eu não conseguia fazer de cabeça. 6 vezes 12 é 72, e olha, 72 menos 69 é fácil, é 3. E 8 vezes 3 dá 24. Então, tipo, eu cheguei na resposta, só que sem fazer as multiplicações. E aí é gosto, tá, gente? Você fala, ai, mas eu nunca teria pensado isso. Nem eu, se eu não tivesse praticado, ok? Então, você descobriu, vamos dizer, que existe essa possibilidade e, se quiser, pode ter o compromisso consigo mesmo de praticar esse pensamento outras vezes, tá bom? E aí, tá faltando encontrar o valor do x. X a gente viu que era 69 menos o valor do y, vai ficar 69 menos 24, que vai dar 45, que para nós é a alternativa D, belezinha? Vamos para o próximo exercício, o exercício 22. Na figura composta por um quadrado e um retângulo, as dimensões indicadas estão em centímetros. Então, olha só a figura que ele dá. Tem um quadrado verde e a medida do lado dele é 2x e tem um retângulo em azul. O comprimento é 10 e aí a gente tinha que pensar quanto que é essa largura. E você vai ver que a largura vai ser o x lá de cima mais 2x, que é a medida do lado do quadrado, mais x, totalizando 4x a largura do retângulo. Ok, e ele continua o enunciado. Se a área total da figura é igual a 800 centímetros quadrados, então a área do retângulo azul é em centímetros quadrados igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Então, eu já disse na leitura do enunciado que a largura vai ser x mais 2x mais x, totalizando 4x. E aí, a área total, qual que vai ser? Vai ser a área verde mais a área azul. A área total, o enunciado diz que é 800 centímetros quadrados. E a área verde, quanto que é? É lado ao quadrado, porque isso é um quadrado. Então, 2x elevado ao quadrado vai dar 4x quadrado. E a área azul vai ser comprimento vezes a largura, que é a área do retângulo. Comprimento 10 vezes a largura, 4x, que vai dar 40x. E isso daqui é para nós uma equação de segundo grau, ela só não está organizada. Então, a gente vai deixar ela toda organizada, começando pelo coeficiente do elevado ao segundo, a incógnita elevada ao quadrado, depois ela elevada a expoente 1 e o termo independente, né? Para a gente identificar quais são os coeficientes A, B e C, igualado a zero, tá? Só que olha só, 4, 40 e 800, todos eles são múltiplos de 4, então a gente pode dividir a equação toda por 4, vai dar x² mais 10x menos 200 igual a zero. E é por isso que o coeficiente A é 1, o B é 10 e o C menos 200. A gente vai calcular o delta vai dar 900 e aí a gente vai ter que encontrar o valor do x, que vai nos levar até a resposta. Então, olha só. Fórmula de Bhaskara, oposto de B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2A. A gente vai chegar no x1 e no x2. O x1 é 10 e o x2 menos 20. Só que aqui a gente está falando de lado de quadrado, lado de retângulo. Então, essa dimensão não pode ser negativa. A gente desconsidera a parte negativa, a resposta negativa, e fica só com a positiva. Então, a área azul vai ser 10, que é o comprimento, vezes a largura, que é 4x. O x vale 10, então 4 vezes 10, 40, e 40 vezes 10, 400. E por isso a resposta correta é a alternativa B, 400 centímetros ao quadrado, beleza? Vamos para o próximo exercício, exercício 23.
As figuras mostram dois canteiros quadrados, A e B, e os trinômios que representam as respectivas áreas. Então, olha só, ele dá um quadrado A e a área dele é representada pelo polinômio 4x² mais 16x mais 16. E um outro quadrado B, e a sua área é representada por 4x² mais 8x mais 4. E aí o enunciado continua. Sendo Q1 o binômio que representa o lado do canteiro A e Q2 o binômio que representa o lado do canteiro B, então a fração Q1 sobre Q2, na sua forma simplificada, é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos continuar. Bom, a gente tinha que lembrar, para começar o exercício, que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, o lado de um quadrado a gente pode representar como a raiz quadrada da área. E aí ele diz assim, Q1 e Q2, né, é o binômio que representa o lado do canteiro. Então, eu vou falar que Q1 é a raiz quadrada da área, ok? Faz sentido? Então, Q1 é a raiz quadrada de 4x² mais 16x mais 16. E eu vou olhar com carinho aqui para esse trinômio, pessoal. Porque se a gente tirar a raiz quadrada do 4x², dá 2x. Se a gente tirar a raiz quadrada do 16, dá 4. Eu vou conferir se no meio é vezes 2. Porque trinômio, a gente vai já desconfiar. TQP, trinômio do quadrado perfeito. Será que isso é um produto notável? E olha só, 2 vezes 2x vezes 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4 é 16. 16x, que é o outro termo que está ali. Ou seja, esse é um trinômio quadrado perfeito. Então, a forma fatorada dele vai ser o quê? 2x mais 4 elevado ao quadrado. Mais porque está todo mundo somando, ok? E aí, olha só, quando a gente reescreve esse trinômio quadrado perfeito na forma fatorada, aparece esse expoente 2, expoente ao quadrado, a gente pode simplificar a raiz com esse expoente. E por isso, a medida do lado do quadrado é 2x mais 4. Beleza? Do quadrado A. A gente faz a mesma coisa para o outro quadrado, que a área dele é representada por 4x² mais 8x mais 4. Tira a raiz do primeiro termo aqui, 2x. Tira do último, é 2. Confere se esse do meio é 2 vezes o primeiro vezes o último, né? Então, 2 vezes 2x vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8x é quem está aqui. É um trinômio quadrado perfeito. A gente vai passar ele para sua forma fatorada, que vai dar 2x mais 2 elevado ao quadrado. Simplifica a raiz com o expoente, significa que o lado daquele quadrado da figura ele pode ser expresso por 2x mais 2. E aí ele quer saber a forma simplificada dessa fração. Q1 sobre Q2. Q1 é 2x mais 4, Q2 é 2x mais 2. E aí vem o que? Os casos de fatoração. A gente pode, no enunciado, colocar o 2 em evidência e no denominador também. Vai ficar 2 que multiplica, olha só, 2x dividido por 2 dá x. 4 dividido por 2 dá 2. A mesma coisa aqui, 2x dividido por 2 dá x. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, como existe essa multiplicação, a gente pode simplificar o numerador com o denominador. E vai ficar x mais 2 dividido por x mais 1, o que para nós é a alternativa B. Faz sentido? Vamos para a próxima pergunta, a questão número 24. Um cartaz retangular ABCD foi dividido em 5 regiões quadradas, representadas pela letra Q, e 2 regiões retangulares, representadas pela letra R, conforme mostra a figura. Então, olha aí a imagem. Tem 3 quadrados maiores, representados em verde, Q1, Q2 e Q3, 2 quadrados menores, Q4 e Q5, e 2 retângulos, R1 e R2. Sabendo-se que a área da região Q4 é 144 centímetros quadrados e que a área da região R1 é 1.200 centímetros ao quadrado, é correto afirmar que o perímetro do cartaz retangular ABCD é em centímetros igual a... Então, volta a tela aqui comigo. Eu fiz aqui, tentei reproduzir o desenho, não tá igual, nem dentro de escala, dentro de proporção,
mas quero dizer que aqui tem 2 quadrados, aqui tem outros 3 quadrados e aqui 2 retângulos. Aí ele falou que a área desse quadrado é 144 centímetros ao quadrado. Se a área é 144 e a gente tira a raiz quadrada, a gente encontra a medida do lado. Qual que é a raiz quadrada de 144? É 12, ou seja, o lado desse quadrado é 12. Então, se o lado do quadrado de cima é 12, do quadrado de baixo, que é 5, também vai ser 12. Ok, e aí olha só, dois lados desse quadrado Q4 e Q5 vai formar o lado do quadrado 3. Ou seja, o lado do quadrado 3 é 12 mais 12, que vai dar 24. Então, aqui é 24, aqui é 24 e aqui também é 24. E com isso a gente encontra uma das medidas do retângulo 1, uma das dimensões, porque vai ser 24 mais 24, que dá 48 centímetros. E a gente volta lá no enunciado que dizia que a área da região R1, retângulo 1, é 1.200 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é comprimento vezes largura. O comprimento a gente acabou de ver que é 48 e a largura é igual para o R1 ou para o R2. Então, eu vou substituir aqui 1.200 é igual a 48 vezes o lado do retângulo 2. E esse lado vai dar 25 centímetros. Ou seja, olha só, vou até aqui colocar a unidade de medida, tá? Importante. Ele quer saber o perímetro do retângulo ABCD, que é o grandão, a união de todas essas imagens. Então, vai ficar que aqui é 48 mais 24 mais 12. Tudo isso vai dar 84. Aqui vai ser 12 mais 25 que a gente calculou. O perímetro é 2 vezes 84, porque é em cima e embaixo, mais 2 vezes 49, que vai dar 168 mais 98, 266 centímetros, o que para nós é a alternativa A, beleza? Alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. E vamos para a próxima questão, a questão 25. Dois números A e B são tais que A mais B é igual a 8 e A quadrado mais B quadrado é igual a 34. Nessas condições, o valor de A vezes B é... Olha só, pessoal, anotei as informações que o enunciado foi bem direto. A mais B é 8, A quadrado mais B quadrado é 34. A gente pode resolver isso como um sistema de duas equações com duas incógnitas e isolar e substituir e encontrar outra variável, ou seja, utilizar o método da substituição. Nesse caso, não dá o método da adição, tá bom? Mas você também pode tentar fazer por tentativa e erro, tipo, A mais B igual a 8, dois números que somam 8, 4. 4 mais 4 dá 8, você pode fazer pela tentativa e erro. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 16 mais 16, 32. Poxa, não deu na segunda equação. Eu vou pensar uma outra possibilidade. Poderia ser 2 e 6? Vou tentar. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 4 é 40. Bom, então não é 2 e 6. Vou tentar 5 e 3. 5 mais 3, 8. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Deu certo. Muito mais fácil, nesse caso, fazer pela tentativa e erro do que resolver todo o sistema. Só que ele não quer isso daqui. Ele quer saber a multiplicação. 3 vezes 5, 15, que para nós é a alternativa B, beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício 26. A figura com dimensões indicadas em centímetros mostra um triângulo DFC, inscrito em um retângulo ABCD. Então, olha aí a imagem, tem um retângulo ABCD e tem dentro dele um triângulo representado na cor verde. E aí, esse triângulo é o triângulo DCF ou DFC. E ele deixa as dimensões do retângulo indicada. A base, 3x mais 3, e a altura, 3x menos 1. E aí o enunciado continua. Sabendo-se que o perímetro do retângulo ABCD mede 40 centímetros, é correto afirmar que a área do triângulo DFC é, em centímetros quadrados, igual a... Então, olha só, ele disse algo sobre o perímetro. Vamos ver o que ele falou? Que o perímetro do retângulo é 40 centímetros. Então, eu vou pensar, o perímetro do retângulo é 2 vezes o 3x mais 3 e mais 2 vezes 3x menos 1.
Distribui o 2, dá 6x mais 6. Distribui o 2, dá 6x menos 2. E aí eu vou somar 6x com 6x, 12x. 6 menos 2, 4. Então, essa é a forma que é algébrica desse perímetro, desse retângulo. Mas ele falou que o perímetro é 40. Então, eu vou encontrar o valor do x. Passo o 4 subtraindo, dá 36. O 12 dividindo, x vai dar 3. Encontramos o valor de x e agora a gente pode determinar a área do triângulo. E aí você tem que lembrar que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo é 3x mais 3 e a altura do triângulo, já que ele está exatamente dentro do retângulo, é a mesma que a largura do retângulo. Nesse caso, a largura do retângulo é a mesma medida da altura do triângulo, por isso, vezes 3x menos 1. Tudo isso dividido por 2. O x a gente substitui por 3. 3 vezes 3, 9, mais 3 vai dar 12. 3 vezes 3, 9, menos 1 vai dar 8. 12 vezes 8 dividido por 2 vai dar 48. E que para nós é a alternativa C. Beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício 27. Observe a reta numérica, na qual 3 números estão representados pelas letras A, B e C. Então, olha aí essa reta numérica. Nela temos representado letras M, N, P, Q e R e alguns números, menos 1, 0 e 1. E também as letras A, B e C. O número resultante da operação C mais A dividido por B menos C, tudo isso elevado ao quadrado, está situado nessa reta numérica entre os pontos representados pelas letras. Olha só, volta a tela aqui comigo. Você pode contar lá na imagem do enunciado quantos tracinhos tem entre o 0 e o 1. Ou entre o 0 e o menos 1. E com isso você vai entender quem é o A, quem é o B e quem é o C. Contando um por um, a gente vai ver que tem 10 tracinhos, né, entre um e outro, e por isso cada tracinho significa 1/10. Com isso, o valor de A é 2/10, de B 6/10 e de C menos 6/10. A gente substitui esses valores na expressão que o enunciado deu, vai dar menos 6/10 mais 2/10, menos 4/10. Dividido por 6/10 menos o menos 6/10, o oposto do negativo é o que? O positivo. Então, 6/10 mais 6/10, 1 inteiro e 2/10. Menos 0,4 dividido por 1 inteiro e 2/10, a gente pode fazer o quê? Encontrar a fração equivalente, sem ser com os números decimais. Basta a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, que vai dar 4/12. E aí, para elevar ao quadrado, pode ser tanto essa fração quanto a fração simplificada. Simplificar por 4 em cima e embaixo vai dar 1/3, menos 1/3. Elevado ao quadrado, menos vezes menos é mais, 1/3 vezes 1/3 é 1/9. Aí você volta lá no enunciado, lá naquela reta numérica e olha só, onde que está 1/9? 1/9 é uma fração menor do que 1 e positiva, então ela está entre 0 e 1. A gente vai ver que entre o 0 e 1 é a alternativa C, que é entre as letras P e Q. Belezinha? Vamos para o próximo exercício, o exercício 28. O valor numérico da expressão algébrica, ele dá a expressão x² mais 2xy mais y ao quadrado menos x² menos 2xy mais y ao quadrado para x mais y igual a 8 e x menos y igual a menos 2 volta a tela aqui comigo, escrevi a expressão que ele deu no enunciado. Já apareceu nessa prova em um outro exercício, trinômio quadrado perfeito. E a gente vai conferir mais uma vez. Então, olha, CTI, você que vai prestar essa prova, vale a pena estudar os casos de fatoração, em especial do trinômio quadrado perfeito, beleza? A soma ao quadrado e a subtração ao quadrado. Tira a raiz é x, tira a raiz é y, aqui, 2 vezes xy, então isso é um trinômio quadrado. Vai ficar x mais y ao quadrado. E aqui,
Tira a raiz do x quadrado, x. Tira a raiz do y ao quadrado, y. 2 vezes x vezes y. É outro trinômio quadrado perfeito, só que nesse caso, x menos y elevado ao quadrado é a forma fatorada. E por que a gente fez isso? Porque no enunciado ele fala que x mais y é 8, então é só fazer 8 ao quadrado, 64, e que x menos y é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 64 menos 4 dá 60, o que para nós é a alternativa B. E a gente vai para o próximo exercício, exercício 29. Um triângulo ABC tem lados que medem 7 centímetros, 10 centímetros e 13 centímetros. E um triângulo DEF tem lados cujas medidas em centímetros são iguais a 2x, x e 9. Se os triângulos ABC e DEF têm perímetros iguais, então o valor de x é em centímetros igual a... Volta a tela aqui comigo. Ele falou de 2 triângulos, eu desenhei para ajudar a visualizar a resolução. Ele deu os lados de um triângulo, que é 7, 10 e 13, e do outro triângulo, x, 2x e 9. Ele disse, o perímetro dos triângulos é igual, então a gente vai escrever a expressão do perímetro de um, 7x mais 7 mais 10 mais 13, e igualar no perímetro do outro, que é x mais 2x mais 9. Aqui a gente vai trabalhar unindo os termos semelhantes, x mais 2x dá 3x, 30 menos 9 dá 21. O 3 multiplicando passa dividindo, x vai dar 7, que já é a alternativa C. Bem fácil, sem dificuldades esse exercício. E aí a gente vai para o próximo e último exercício, que é o exercício 30. O responsável por uma cantina escolar prepara certo refresco usando sempre a mesma receita. Sabendo que ele utiliza 2,25 litros de suco para 18 litros de água, é correto afirmar que se ele utilizar 2,75 litros de suco, a quantidade de refresco preparada será igual em litros a... Vamos lá, volta a tela aqui comigo, pessoal. Se ele usar mais suco, vai usar mais água, correto? Faz sentido? Grandezas diretamente proporcionais? Isso é uma proporção. Eu vou colocar então que 2,25 está para 18, assim como 2,75 está para x. Vou multiplicar em cruz porque as grandezas são diretamente proporcionais, mais suco mais água, menos suco menos água, ok? Para manter o mesmo sabor. E aí a gente vai fazer 18 vezes 2,75 e dividir o resultado por 2,25. Amanda, eu posso simplificar esses números decimais? Sim, a gente, como os dois têm duas casas decimais, a gente pode até cortar a vírgula deles e simplificar os dois por 25, porque os dois números são múltiplos de 25, tá? E aí você vai chegar na resposta 22 litros. Mas é a resposta final? Não. Cuidado, porque lá nas alternativas tem a alternativa D, 22. Mas não é a resposta final, porque ele pergunta assim, a quantidade de refresco preparado. O refresco vai ser o quê? O suco mais a água. Então, o suco 2,75 mais 22 litros de água. Vai dar um total de 24,75 litros de refresco. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução da prova do CTI, que é o Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru. E se você quer saber mais resoluções de outras provas de curso técnico, então entra no meu canal do YouTube e acessa a playlist que tem só com resolução de provas de vestibulinhos de curso técnico para alunos que estão no 9º ano e vão prestar a prova para o primeiro colegial, tá bom? Entra lá, é www.youtube.com/amandaverardo. Ou no Facebook, você também pode continuar estudando com os meus vídeos, o facebook.com/prof.amandaverardo, ou me segue lá no Instagram também, para saber sempre das novidades, que vai ser o instagram.com/amandaverardo. Se você quiser, entra lá no meu site e cadastra o seu e-mail e o seu WhatsApp, no meu site www.amandaverardo.com.br, e se cadastrando você sempre vai saber das novidades, tá bom?
Um beijo, bons estudos e boa prova quando ela chegar. Tchau!